Meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 57 da apostila 4, referente ao tema transpiração vegetal. Bom, o que seria transpiração vegetal? Transpiração vegetal, então, é um processo de dispensação de água na forma de vapor, né? Como se fosse uma evaporação da água através dos vegetais, né? Ela é cedida ao meio ambiente mediante um sentido unidirecional, ou seja, tem uma ascensão hídrica dos xilemas desde a região radicular em direção às folhas e dessa para a atmosfera. Então, a transpiração vegetal nada mais é do que o suor, né, da planta, só que em forma de gás, ou seja, evaporação, né? E como é que ocorre? Então, ela ocorre num sentido unidirecional. Nós podemos ver anteriormente, né? Nós podemos ver anteriormente nas outras matérias, né? E sobre o xilema e o floema, que são respectivamente as conduções das seivas, né? Bruta e elaborada. E o xilema ele é responsável pela seiva bruta, né? Ele é responsável pela condução de água. E o floema já é a seiva elaborada, que tem nutrientes. Então, para que a água seja transferida para a atmosfera em forma de evaporação, que é esse processo de transpiração, ela é conduzida pelo xilema, que vai da raiz até a folha, né? Então, é uma direção só. Ela sai da raiz e vai em direção da folha e através da folha ela é lançada para a atmosfera em forma de gás, tá? Evaporando. A transpiração foliar, ela ocorre de duas maneiras. Uma pela cutícula da folha e a outra pelos estômatos. E nós vamos ver cada uma delas como é que funciona, tá? Então, como é que funciona a transpiração cuticular? Na grande maioria dos vegetais, a reação epidérmica foliar, ou seja, da folha, é revestida por uma cutícula, como se fosse uma película, comparando aí, como se fosse uma película do celular. Não temos o celular? Não colocamos a película para revestir a tela e evitar que ela quebre com mais facilidade ou mole? Pois bem, essa camada foliar, né, essa região epidérmica, ela tem então uma cutícula, né? A folha tem uma película, como se fosse a película do celular, que vai impermeabilizar a folha. Por que isso, Dani? Porque se a folha fosse permeável, ela ia absorver toda a água da chuva ou a água procedente do regador, né? Porque existem plantas que são regadas, né? Então, ela ia absorver toda a água e ela ia morrer, né? Ela ia se afogar, né? Nessa água, porque é um volume muito grande para uma folha só. Então, ela é impermeável, ela tem essa cutícula que acaba formando uma película aí, igual a do celular, impermeabilizante, tá? E também a situação reversa ocorre. Se ela fosse permeável, além dela absorver toda a água que era regada ou água da chuva, essa película também impede que ela perca água de bobeira, né? Então, num calor muito intenso, né? Essa planta não aguentaria aí altas temperaturas se ela não tivesse essa cutícula impermeabilizando-a. Por quê? Porque ela perderia calor muito fácil, ela perderia água muito fácil, né? Então, ela transpiraria muito e ela ia ficar sem água no seu interior, lá dentro do xilema e na sua raiz, e ela murcharia e morreria, né? É lógico que a gente vê esse processo das plantas murcharem, sim, mas antes disso acontecer, há todo um mecanismo da cutícula e dos estômatos para que essa planta consiga equilibrar a quantidade de água dentro dela, para que ela não perca essa água rapidamente. Porque senão, se nós observarmos uma folha sob a ação do calor, da luz,
vamos verificar que ela não murcha instantaneamente, né? Ela passa aí por um processo, depois de horas expostas, é que elas vão sofrer esse processo de murchar. Mas ela não murcha instantaneamente, porque essa película, essa cutícula evita isso, né? Somente após algumas horas de exposição que nós verificamos que, devido à falta de água e à exposição intensa à luz, ao calor, essa folha, essa planta acaba murchando, tá? Então, essa cutícula serve justamente para isso. A transpiração cuticular, ela vai corresponder apenas a 10% da perda d'água, né? Então, a natureza é muito sábia. Pensando justamente nisso, na exposição ao calor, à luz, né, na falta de chuva e tudo mais, então a natureza fez o seguinte, ela falou, não, eu vou deixar esse processo de transpiração, que é a perda da água em forma de evaporação, só 10% para a cutícula, né? Porque é um sistema assim, não muito eficiente, né? Ele é eficiente, mas não tanto, porque depois de horas de exposição, dependendo do calor e da quantidade de água, essa planta acaba murchando, ou seja, ela acaba perdendo água, ela desidrata, né? Não, pode ser não de forma instantânea, mas com o tempo e a exposição ela acaba desidratando da mesma forma. Então vamos deixar aí o processo de perda d'água para a cutícula só de 10%, né? Então, esse 10% de perda d'água através da cutícula, ela ocorre através de poros existentes na própria cutícula, né? Como se fossem nossos poros da pele. Então, muitas plantas, como os cactos, possuem uma cutícula espessa para evitar a desidratação. Por isso que cacto recebe menos água, justamente pela cutícula desse cacto que é mais espessa. É como se fosse, por exemplo, o nosso pé, né? Onde nós costumamos suar mais? Rosto, né? Na face, nas axilas, na virilha, né? Então, tem alguns locais onde a gente sua mais, né? E outros locais que são mais difíceis. Então, por exemplo, mão, é difícil suar a mão, né? A mão fica molhada o tempo todo, assim como fica nosso rosto, nossa nuca, né? Pescoço. Então, a mão demora mais para suar, porque a mão tem uma camada mais grossa, né? Uma camada epidérmica, porque a gente entra em contato com muitas coisas para pegar. Então, tem que ser uma camada resistente. A mesma coisa o nosso pé, né? Não transpiramos com tanta facilidade no pé. Por quê? Porque o nosso pé também a gente acaba entrando em contato com superfícies quentes, frias. Então, se a gente suasse com muita frequência no pé, né, nós iríamos escorregar, né? O sapato ia ficar dançando, né? Porque sua muito, enfim. Não ia dar muito certo. Então, nós temos aí uma camada mais grossa, tem mais queratina, que é justamente para evitar essa perda de água, né? E o mesmo acontece com o cacto, por exemplo. Eles têm uma casca, né? A cutícula deles é como se fosse nossa casca do pé, que acaba protegendo essa planta da perca d'água. E aí, com isso, ela consegue conservar a água no seu interior por mais tempo. Então, é uma água que precisa... uma planta que precisa de menos água. E aí, tem o outro tipo, que é a estomática. E como é que funciona esse tipo de transpiração? Bom, na estomática, esse tipo de transpiração corresponde a 90% da água perdida, tá? Ela ocorre pelas células estomáticas que estão localizadas principalmente na epiderme inferior da folha. Cada estômato é formado por duas células clorofiladas, ou seja, possuem clorofila. Elas são denominadas células estomáticas ou células guardas. E a sua abertura, ou seja, quando ela abre o buraquinho, é chamado de ostíolo, tá? Então, aí a natureza deixou 90% da transpiração para o estômato. O que seria o estômato? O estômato seria um nariz, né, para a planta.
Então, o estômago, ele abre e fecha, né? Ele abre, aí perde água, fecha e para de perder água. Então, é um mecanismo mais eficiente, né? Porque quando a planta percebe que ela está perdendo água demais porque está muito quente, né? Uma exposição intensa à luz, ela acaba fechando o seu estômago para não murchar, porque ela segura a água dentro dela, né? Então, é uma coisa bem interessante, é um mecanismo mais eficiente do que os poros, porque os poros estão lá e os poros não têm um mecanismo de abre e fecha, né? Os poros da cutícula. Então, é um mecanismo menos eficiente, por isso que depois de tanta exposição, esse poro não tem jeito, ele acaba perdendo mais água e aí a planta murcha. Agora, na respiração estomática, não, esse estômago, ele abre e fecha, então ele controla melhor a água no seu interior de acordo com a necessidade da planta. Onde a transpiração vegetal ocorre? Bom, ela ocorre em qualquer parte da planta que esteja acima do solo. Então, ela só não ocorre na raiz, né, gente? A raiz, a radícula que está para baixo aí da terra, não ocorre transpiração. Tudo que está acima do solo, a gente vai ter o processo de transpiração. Mas a maior parte da transpiração vai ocorrer aí nas folhas. A maior perda de água ocorre pelos estômatos, que a gente viu que é 90%, né, da transpiração. Que são pequenas aberturas, que podem ser chamadas também de células guarda, né, situadas na epiderme da folha. Uma pequena parte de água é também perdida pela cutícula, que são aqueles 10%, né, que tem os poros na cutícula. E pelas lenticelas, que são os poros. Esta perda cuticular, ela é constante e física. Então, como é que é esse mecanismo de perda da água através dos poros? Ele é realizado através da osmose, né? Então, a gente viu que nos processos de transporte da membrana, nós temos a passagem de água aí do meio mais aquoso para o menos aquoso, né? Então, a gente tem aí esse processo de deslocamento de água. E é assim que funciona a respiração cuticular. E ela é constante, certo? Porque ela não tem o mecanismo de abrir e fechar. E a estomática, ela ocorre em duas etapas. Já que ela tem um mecanismo de abrir e fechar, então ela consegue controlar melhor essa transpiração. Então, a primeira etapa é de evaporação da água que está presente na superfície da parede celular, das células que circundam os espaços intercelulares da folha. Então, essa primeira etapa, ela vai evaporar primeiro a água que está na parede celular, tá? Que estão ali circundando os espaços intercelulares da folha. Então, a água que está na folha é que vai ser evaporada primeiro, né? Ela já está ali, então é onde ocorre a evaporação através do estômago quando ele se abre. E a segunda etapa é o vapor da água que difunde-se para a atmosfera pelos estômatos, né? Então, a água que está ali em cima da folha, né? Primeiro ela é evaporada e na segunda etapa esse vapor ele vai se difundir para a atmosfera, tá? Então, a gente percebe, portanto, que a abertura e o fechamento do estômago estão diretamente relacionados com o processo de transpiração. Quando o estômago fecha-se, ocorre a diminuição da perda da água, né? E se ele abre, ocorre o quê? O aumento dessa perda da água. Então, quando ele abre, a planta transpira. Quando ele fecha, a planta para de transpirar. Mas tem uma desvantagem aí nesse processo. E qual seria a desvantagem? A desvantagem é que quando o estômago se fecha, ele também fecha-se para a entrada de gás carbônico na planta, né?
Então, como é que a planta ela absorve esse gás carbônico? Pelo estômato também, que é o nariz da planta, certo? E aí, quando esse estômato se fecha, ela também não consegue absorver o gás carbônico da atmosfera, que ela precisa para realizar o que, gente? A fotossíntese. Aí, ela sem gás carbônico, ela não consegue realizar a fotossíntese. Então, para resolver essa questão, algumas plantas realizam suas trocas gasosas durante a noite. Por que durante a noite? Porque durante a noite não tem luz. Então, é uma forma de realizar as suas trocas gasosas, tá? Sem uma exposição longa à luz aí, que ocasionaria uma perda de água muito excessiva, né? Porque o calor, a exposição à luz, o estômago abriria e perderia muita água. E à noite, ele já não consegue perder tanta água quando ele se abre, porque não tem um calor intenso. Vamos ver agora como isso funciona através das ilustrações, certo? Então, nós temos aqui do lado direito, acima, um estômago aberto e um estômago fechado. Então, observem que o estômago tem uma abertura, né? Que a gente chama de ostíolo, quando ele está aberto, que é esse buraquinho. E aí, quando ele se fecha, esse ostíolo some, né? Porque aí não tem mais o buraquinho. Então, o estômago, a gente tem as células da epiderme em volta, né? Que é a epiderme da folha. Dentro desse estômago, nós temos células clorofiladas, a gente tem cloroplasto, tá? Temos também o núcleo das células vegetais, né? As paredes celulares e tudo mais, certo? E ao lado nós vemos aí esse estômago fechado e o ostíolo, consequentemente, some, né? Embaixo nós temos aí, embaixo à direita, uma foto de um estômago, né? Então, olha que bonitinho, é uma foto ampliada, lógico, né? Então, dá para ver direitinho esse estômago, como é que ele é. Então, nós temos aí os cloroplastos, né? Nas paredes do estômago. Nós temos o ostíolo, que é essa aberturinha, que fica maior quando ele se abre, né? E nós temos aí as paredes do estômago, né? A parede espessada e a parede fina, que é a externa, certo? Observem abaixo que nós temos aí o mecanismo de entrada de água, né? E CO2 pelo ostíolo, né? E quando ele está aberto, certo? Ao lado, nós temos aí, ao lado à esquerda, os estômatos e o controle da transpiração. Então, quando o estômago está aberto, as células guarda estão túrgidas, né? Elas estão aí cheias de água, né? E essa água vai sair pelo estômago, né? Então, as células que ficam ali ao redor do estômago, que são as células vegetais, elas estão bem cheias de água, elas precisam colocar isso para fora. Então, ela vai mandar essa água para fora através do estômago. Ele vai abrir e vai eliminar a água em forma de vapor, que vocês estão vendo aí, que são esses pontinhos azuis aí no estômago. Quando o estômago fecha, as células guarda estão flácidas, ou seja, quando o estômago se fecha, as células ao redor do estômago estão esvaziadas, né? Porque já colocaram a água que tinham no seu interior em excesso para fora, tá? Então, ela fecha. Por que o estômago fecha? Porque fala, olha, já eliminei toda a água, já não tem mais água na célula, então eu vou fechar, certo? Até encher de novo. E aí, esse estômago fecha, né? E aí, as células guarda, que são as células vegetais ao redor do estômago, vão se encher de novo através do xilema, que vai levar a água da raiz até a folha, certo? E em cima, à esquerda, nós temos um gráfico
O que significa esse gráfico? Nós temos aí numa variável um tempo e na outra variável a taxa de transpiração. Então, vamos observar. Quando o estômago está aberto, significa o quê? Que a taxa de transpiração é maior, porque a transpiração ocorre pelo estômago aberto. Então, o estômago se abre, essa taxa de transpiração, ela a princípio é alta, e aí ela vai diminuindo, porque vai transpirando e vai eliminando a água no interior para a atmosfera, né? E aí, quando chega num ponto em que essa taxa reduz, né, pela metade, esse estômago fecha para a segurança da própria planta, para ela não perder mais água, uma vez que ela já eliminou a água em excesso. Então, ela fecha, né, e essa taxa de transpiração cai, né? Então, observem que a taxa de transpiração, ela é proporcional, né? Quando o estômago está aberto, essa taxa de transpiração está alta, né? Porque ela começa a transpirar. Quando o estômago está fechado, essa taxa de transpiração cai, porque a planta não está transpirando, certo? E os fatores que influenciam na transpiração vegetal? Nós temos os dois tipos, os externos e os internos. Os externos são temperatura, que é o calor, umidade do solo, que vai absorver a água pela raiz, a umidade do ar, a ventilação e a luz, tá? Que é a fonte de calor. E os internos? Seria a superfície de evaporação, ou seja, se essa planta ela tem uma folha maior, ela vai transpirar mais, né, gente? Se essa folha é pequenininha, ela vai transpirar menos. Por quê? Porque é proporcional à superfície. A espessura da cutícula, então a gente viu a questão do cacto. O cacto ele vai transpirar bem menos, por quê? Porque ele tem uma cutícula mais espessa, enquanto outras plantas não têm, então vão transpirar mais. Grau de abertura dos estômatos, então se esse estômago abre mais ou abre menos, então vai variar também a transpiração. A concentração dos vacúolos, né, que são alguns mecanismos também que tem na célula vegetal. E os pelos, as pérolas também, as folhas também têm uma pelugem, né? E isso interfere também, porque os pelos podem prejudicar aí a transpiração. Então, nós temos um desenho abaixo da folha e como é que funciona bem simplificado esse esquema aí da transpiração. Então, nós temos o caule, as folhas, né? Lembrando que a condução da transpiração é da raiz até a folha. Então, na fotossíntese, o que funciona? A entrada de gás carbônico pelo estômago e a saída de oxigênio, né? E na respiração? Na respiração é a entrada de O2 e saída de gás carbônico. E na transpiração só ocorre a saída de água, tá? Só que como tudo funciona pelo estômago, se ele se fecha, a gente também tem aí um prejuízo dos outros gases, né? Porque ele fechando eu não tenho como absorver o CO2, né? Então eu acabo tendo também uma influência na eliminação ou absorção de gases como o CO2 e o O2, ok? Bom, terminando essa aula, gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais propostos e enviassem para o e-mail até o dia 22/6. Bons estudos e até a próxima!